We're so broke up that you can go into the city to hold a revival of one church sponsors, the rest of them won't even attend. Nós estamos tão quebrados que você pode ir numa cidade para realizar um reavivamento. Se uma igreja patrocina isso, o restante delas nem mesmo comparecem. The communists is up on me, America. Os comunistas vêm sobre ti, Estados Unidos. Aleluia. Boa noite com Jesus. Amém? Vamos nos colocar em pé. Vamos falar com o Senhor. Querido Deus, Pai Criador dos céus e da terra, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, ó Pai. Tudo, ó Pai, está sob o controle do Senhor, ó meu Deus. Tudo contribui, Senhor, para o bem daquele que teme o Teu nome, que procura andar na Tua palavra, Senhor. Ó Pai querido, e nós estamos aqui nesta noite, Senhor, a fim de sermos ajudados por Ti mais uma vez, ó Pai. Receba-nos, ó Pai, nesta noite, o culto, Senhor. Cada um de nós, ó Pai, viemos trazer um culto racional a Ti, ó Pai. Nos receba nesta noite, pois nós precisamos de Ti, Senhor. Toma controle de nossas vidas, ó Pai. Toma controle de cada espírito, Senhor. Que o Espírito Santo do Senhor, ó Pai, possa controlar, ó Pai, esta reunião nesta noite, para que nós possamos sair ajudados, curados, libertos, ó Pai, amando mais uns aos outros, ó Pai. É o que nós precisamos, Senhor. Meu Pai, aqueles que não puderam chegar, por trabalho, por dificuldade, por desânimo, Senhor. Pai, seja qual for o problema, Senhor, Tu sabe todas as coisas, Senhor. A hora, Senhor, é final. A hora é tremenda, Senhor. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor acrescentará segundo a nossa necessidade, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vamos cantar o hino 168. Glória a Deus. 168. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde, ó, vem meu piloto ser. Aleluia. Cante com a sua alma, entregue o seu coração nesta noite. A fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde, ó, vem meu piloto ser. Quando a tentação me envolve e não posso acreditar,
Oh, não temas, sou contigo. Eu louvo a terra. Já sem mortos sou ferido. Confia em mim. Aleluia. Vamos incluir então, vamos orar. Irmão Samuel. Irmão, vamos orar pelo irmão Carlos, irmão João, irmão Jacir, irmão Jerônimo. Também tem um pedido de oração aqui por Nelson Gonçalves Guedes, por cirurgia. Se você tem uma necessidade, este é o momento apropriado para nós apresentar nossas vidas ao Senhor. Tudo é possível àquele que crê, somente crê. Pai Celestial, com o perdão dos nossos pecados, Senhor Jesus, chegamos até Ti, ó Pai, porque sabemos que aqui é o trono da graça e da misericórdia, ó Pai querido. Sobre esses pedidos de oração, ó Pai querido, o Senhor conhece o desejo de cada coração, ó Pai. O Senhor conhece cada vida, Senhor meu Deus. Se é enfermidade, ó Pai, o que for, tudo é possível ao que crê, ó Pai querido. Nós cremos no Teu nome, ó Pai, no Teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, ó Pai, que nos libertou de todo o mal, Senhor Jesus, de todo o pecado, de toda enfermidade, ó Pai querido. Nós lançamos tudo sobre o Teu nome, Senhor Jesus. Tudo é possível, ó Pai. Nós cremos que o milagre pode ser feito, ó Pai querido. Ó Senhor, é nessa confiança que estamos, ó Pai querido. É nisso que cremos, ó Pai, que estamos confiados que o Senhor pode fazer um milagre, ó Pai querido. Ó Pai, cura, liberta nesta noite, ó Pai querido. Chegamos aqui com confiança, ó Pai querido. Sabemos que o Senhor é o nosso libertador, ó Pai querido. Ó Senhor, vem nos ajudar nesta noite, ó Pai querido. Que a Tua palavra cura nesta noite, ó Pai. Liberta cada um, meu Deus. Obrigado, Senhor, por mais um momento na Tua presença, meu Pai. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Podeis assentar. Vamos adorar o Senhor com as nossas ofertas. Cento e um. Minha âncora é Jesus. Meu barco vai navegando sobre as ondas deste mar. As ondas já se levantam, querendo tragar minha nau. Mas eu tenho uma âncora em que eu posso confiar. Essa âncora é Jesus, veio para me salvar. Minha âncora é Jesus. Minha âncora é Jesus. Vem os ventos, vem as ondas, tempestade o que vier.
viajando pela fé. Certa vez aconteceu com os discípulos do Senhor, eles iam navegando juntos com o Redentor. De repente uma tempestade contra o barco levantou, mas ali estava a âncora, que é Jesus o Salvador. Minha âncora é Jesus, minha âncora é Jesus. Vem os ventos, vem as ondas, tempestade, vai navegando, viajando pela fé. Não importa se meu barco seja forte ou fraco aqui, o importante é a âncora que dá o sustento ali. Tenho visto lindos barcos naufragando por aí, por faltar-lhe essa âncora que é tudo para mim. Minha âncora é Jesus, minha âncora é Jesus. Vem os ventos, vem as ondas, tempestade, o que vier, meu barco vai navegando, viajando pela fé. Aleluia, glória a Deus. 79. Não sei quando Cristo Jesus há de vir, e nem qual o dia em que eu hei de partir, mas eu sei quando a sua presença lucir, será grande glória pra mim, será grande glória pra mim, será grande glória pra mim. Mas eu sei quando a sua presença lucir, será grande glória pra mim. O canto dos anjos ainda não sei, nem que sinfonia eu lá ouvirei, mas eu sei que o falar de Jesus, o meu rei, será sinfonia pra mim, será sinfonia pra mim, será sinfonia pra mim. Mas eu sei que o falar de Jesus, o meu rei, será sinfonia pra mim. Não sei que morada Jesus me há de dar, e nem qual o nome que eu hei de ganhar, mas eu sei que o bem-vindo dele hei de escutar. Só isso será céu pra mim, só isso será céu pra mim, só isso será céu pra mim. Mas eu sei que o bem-vindo dele hei de escutar. Só isso será céu pra mim.
pra mim. Aleluia, graças a Deus. Ao som de somente crer, nós vamos receber a palavra do Senhor nesta noite. Glória a Deus. Graças a Deus. Somente crer, Senhor. Uma boa noite com Jesus. Nós estamos alegres e felizes por nós estarmos no nosso posto do dever. Podemos dizer que o Senhor tem nos ajudado. Nós vivemos em um tempo muito terrível. A cada dia que passa, os problemas, as enfermidades têm assolado a humanidade. Nós perdemos um irmãozinho nosso, né? 20 anos, ia fazer 20, moço novo, bonito, não tem idade. Alguém me falou assim, é Bíblia, semeia, tudo que semeia, colhe. Tudo que nós semeamos, colhemos. Um exemplo, um fumante, ele fuma 15, 20 anos, ou às vezes até mesmo um ano, ou até mesmo menos de um ano. Ele pode colher um câncer, né? De pulmão, de esôfago, de garganta. Que bebe da mesma forma. Mas um menino de 19 anos não tem muito o que colher. Sabe por quê? A massa humana já está estragada do ventre. Já vem estragada. As pessoas já nascem doentias. Então tem a ver, sim, semeia e colhe. Às vezes nós temos falado de inocentes, né? Como esses dias, um de 14 anos, 13, 14 anos. Em Monte Alto também. Uma vida tão nova foi ceifada através dessa doença. Então já vem, já nascem. As próprias crianças já estão colhendo a condição da era que vivemos. E o nosso meio também não é diferente, porque nós somos humanos e temos problemas que nos assolam no corpo. O irmão Brana diz que o diabo tem um direito de nos esbofetear no corpo. Porque o corpo humano, ao corpo humano foi decretado a morte. Mas estragada foi a morte na vitória. Amém?
da ressurreição de Jesus Cristo. Nós ressuscitamos com Ele. Mas estamos num campo de provas. Vivemos numa hora de provas, ardentes provas. Não nos esquecendo de que, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais estreito será o nosso caminho. Você guarde isso. Quanto mais você aproximar de Deus, mais estreito será o seu caminho. Jesus disse: estreito é o caminho, e poucos são que entram por ele. Mas é o caminho da vida. E ele diz: largue a porta. São muitos que entram por ele, mas é o caminho da morte. Então, sofrer, os apóstolos, eles tinham prazer em sofrer por Cristo. Você sabe que é isso que está faltando em nós? Eles tinham prazer de sofrer pelo nome de Cristo. Porque um câncer põe fim a uma vida, de 19 anos, põe fim? Não. A morte nada mais é que subir um degrauzinho a mais acima, chegar mais perto de Deus. A nossa fé tem que estar preparado para isso, porque nós vivemos num mundo de pestilento. A qualquer momento isso pode acontecer conosco. Amém? Que a nossa fé esteja acima de tudo isso. Antigamente, um caso desse era casos isolados. Normalmente acontecia mais em famílias de bens. Começaram a comer enlatados, e essas doenças começaram a aparecer nas pessoas de famílias mais de bem. Hoje, aí os mais pobres também começaram a comer igual, e hoje não tem mais classe social. Isso está em tudo, até nos animais. A ração industrializada. Que coisa, hein? Que era que estamos vivendo. Se não tivermos o Espírito Santo, vamos ficar assombrados. O mundo está assombrado, perplexo, estado de loucura. Irmão Branham diz isso. Seria uma era neurótica, doentes mentais. Somente Deus. Somente Deus por nós. Nós vamos ler a palavra. Nós vamos ler no livro de Colossenses. Nós vamos estudar essa mensagem. Cristo é o mistério de Deus revelado. Colossenses capítulo 1. Abram suas Bíblias. A partir do verso 15. Todos acharam? Após Filipenses, aí vem Colossenses. A partir do verso 15, Colossenses, capítulo 1. O qual é a imagem do Deus invisível,
o primogênito de toda a criação. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por ele, para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo eras estranhos, inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes da esperança do Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Vocês estão entendendo? Pelo seu corpo, que é a igreja. A igreja é o corpo dele, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos. Esse mistério foi manifesto aos seus santos. Que mistério é esse? Aos quais quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos, ademoestando a todo homem, ensinando a todo homem toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Amém? Vamos orar. Senhor, os mistérios do esposo, do noivo, ele revela a sua noiva, porque a ela interessa somente, a ele, ou a ele somente interessa que ela saiba os seus desejos. E esse mistério Deus revela a sua parte. Deus tem nos revelado. Nós vivemos em um ministério que nos traria a luz, restaurador, um ministério de restauração, o ministério de Elias. A
Apocalipse 10:7, nos dias da voz do sétimo anjo, cumprirá o segredo de Deus, como anunciou seus servos, profetas. E Jesus dizendo lá em São Mateus 17:10, ele diz: Elias virá e restaurará todas as coisas. Malaquias 4:5, eis que eu vos envio o profeta Elias, antes do grande dia terrível do Senhor. Estamos sobre esse ministério. E esse ministério é um mistério que é revelado só para o seu corpo. Cristo em vós é a esperança da glória. Senhor, nos ajude, que nós possamos viver aquilo que o Senhor tem nos dado. Dissipa de nós todo eu, toda miséria, toda ignomínia, todo fracasso, toda vergonha, todo eu, todo miserável. Que não seja mais eu, mas Cristo que habita em nós. E nós podemos dizer assim: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar. À medida que as horas se tornam mais escuras, mais sombrias, mais luz Deus tem para a sua noiva. Nós vivemos em uma hora de trevas da meia-noite, a hora mais sombria que há. É a hora da meia-noite. Meia-noite, onde o sol está mais escondido da terra. E justamente Jesus disse daquela parábola das 10 virgens. Uma estava sobre a luz, enquanto a outra estava sobre trevas. Todas tinham lamparina. Todo mundo tem a Bíblia, a mensagem. Mas você tem a luz da Bíblia? Você tem o espírito da Bíblia? Você tem o espírito da mensagem? Se você tem, você está sobre a luz. Você não está tateando. A hora é de tatear sobre trevas espirituais. É a hora que nós vivemos. Essa mensagem, eu gostaria que vocês tomassem atenção ao próprio título da mensagem. Cristo é o mistério de Deus revelado. Cristo é o mistério. Vocês entenderam qual é o mistério que Deus tinha? Cristo. Esse é o mistério que foi revelado. E nós temos que ter nessa hora muita paciência, equilíbrio, porque quem está na luz não tem o que temer. Apaga a luz, de uma hora para outra as pessoas saem assim, né, procurando uma parede para apoiar. Todo mundo já teve essa experiência, né?
Mas na luz fica tudo mais fácil. Às vezes você até passa e derruba coisas, está na frente, não vê nada. Vai derrubando tudo. Mas para nós que estamos sobre a revelação, é uma hora de tranquilidade. Não há por que nós estarmos sobre um desespero, um desequilíbrio. Uma das coisas que mais fizeram uma pergunta ao irmão Billy Paul, e a respeito do ministério do irmão Branham, seu pai, ele disse: o que mais chamou a atenção? Ele falou do equilíbrio que ele tinha nas horas adversas. Horas adversas é a hora com os problemas, valente, querendo bater nele, outros desafiando ele diante do povo, demônios, pessoas demoniadas, enfermidades terríveis, cânceres, paralisia. E Deus sempre dava equilíbrio. E nós necessitamos desse equilíbrio. Amém? Não há o que alvoroçar. Irmão Branham diz que o eleito não se alvoroça. Você tem que estar consciente do que você é e do que você crê. Amém? Se você não está consciente do que você é e do que você crê, você está tateando sobre trevas. Qualquer palavra nossa, dita, porque às vezes é fácil nós comentarmos com os outros: ó, está ensinando isso. A mensagem, ela não existe outro ensinamento a não ser a revelação. Para revelar, às vezes nós ouvimos assim: está ensinando isso. O pastor está ensinando, aquele pastor está ensinando sobre isso. Se ele está ensinando algo fora da mensagem, é porque ele não é revelado. Então a mensagem é isso. A mensagem é luz, é você ver, saber quem que você é. Porque se nós não sabermos quem nós somos e no que temos crido, estamos sobre trevas. Então é uma hora de equilíbrio. É uma hora de ver o que somos. Revelação é isso. Então, Cristo é um mistério de Deus revelado. A própria mensagem, o próprio título da mensagem já nos traz a luz. O profeta diz: agora, o mistério oculto de Deus, ele tinha antes que o mundo começasse. E agora, atrás, na parte profunda da mente de Deus, havia algo que ele estava tentando e ia realizar. Porque, às vezes, nós temos um pensamento. Quem pensou em ter uma casinha aqui? E não tem e pensa em ter? Quem pensa em ter uma casinha aqui? Aí, tem várias pessoas que não têm e pensam em ter uma casa. Aquilo que está no seu pensamento pode se tornar uma realidade. E se houver tempo,
quase sempre isso se torna real. Tudo que eu pensei, Deus me deu. Hoje eu não estou pensando em mais nada, sabia? Aqui. Chega uma hora que você não pensa em mais nada. Eu não quero mais nada daqui. Mas do lado natural, físico, humano, mesmo quando nós pensamos e desejamos, isso vem a realizar. Quanto mais Deus. E o profeta diz que na mente dele, atrás da mente de Deus havia algo e ele estava tentando e ia realizar. Eu posso adiantar alguma coisa? Posso? Será que você aqui, ou alguns de nós, ou todos nós, não estávamos nessa mente dele? No pensamento dele? Que se uma casa nós pensávamos e obtivemos, um carro, pensávamos em ter um carro, nós conseguimos. Não é isso? Então, se algo estava na mente de Deus, na parte de trás, no profundamente, e ele estava tentando e ia realizar, e ele teve um motivo ao fazê-lo, a fim de deixar a si mesmo ser expresso. Quer dizer, ser visto. Por quê? Primeiro, não havia nem mesmo uma lua, estrela, nem átomo, nem moléculas. São as pequenas, são as coisas reduzidas às pequenas coisas que só pode ser vista através de aparelhos. Então não havia nem mesmo átomo, molécula. A molécula é menor que o átomo? Quem sabe aqui? O átomo é maior que a molécula? Vocês que estudam. E ele diz: não havia lua, estrela, átomo, molécula ou nada. Ele era Deus. Porém, ele não era exatamente Deus naquele tempo, porque Deus é um objeto de adoração. E não havia nada para adorá-lo. Então não tinha nada que pudesse adorar. Mas ele tinha na mente e ia expressar aquilo. Aleluia. Não dá para você começar, pelo menos ficar alegrezinho um pouquinho, falar glória a Deus. Eu estava na mente dele. Eu estava lá. Você sabe que a gente tem que entrar em sintonia, senão está falando de nós e nós está longe, né? Sabia? A palavra está falando de nós e nós está longe, nós não está nem sabendo. Nós estava lá. Você estava lá. E ele queria expressar você, para que você pudesse ser visto. Então, em sua grande mente, ele desejava que esses atributos fossem expressos. Atributos, por exemplo, irmão Gabriel, até o mais velho, irmão Lucas, irmão Gabriel, irmão Felipe, são atributos do irmão Wesley. Antes do irmão Wesley se casar,
não se via irmão Lucas, não se via irmão Gabriel e nem irmão Felipe. Via. Pega as fotos lá de trás. A Lídia, um tempo atrás, estava vendo o casamento meu, a irmã Lúcia, nosso casamento. Ou foto, não sei. E lá atrás só estava nós dois sozinhos. Antes do casamento, só eu sozinho. Mas agora é uma família, né? Você sabia que você é da família de Deus? Da família de Deus. E nós somos atributos de Deus. Os filhos são atributos. Atributo é aquilo que sai do Pai, do Criador, do Genitor. Então, em sua grande mente, ele desejava que esses atributos fossem expressos. E nele estava o amor. Outra coisa que eu falei, você sabe que nós, às vezes, prega muito profundo, e nós, todo mundo prega mensagem, mas você viu como que nós somos ainda arrogantes, né? Era para ser um povo amor mesmo, beijar um outro com amor sincero mesmo. Não era para ter barreira. Aí, cada um para lá, outro para cá, parece que não tem mais amor. O amor se esfriaria. Nós era para estar morrendo em amores, né? Você já viu aquela expressão, eles estão morrendo de amores, amando mesmo. E assim era para estar nós, mais um. Porque é assim que a noiva vai chegar. Mesmo que ela seja meia dúzia, mas ela vai chegar um, como Jesus disse, como eu e o Pai somos um. Vós também sereis um. O Pai em mim e eu em vós. É uma unidade isso. É um amor que une. Sem amor, há unidade. Sem amor, há casamento. Há casamento sem amor. Há perseverança sem casamento. Porque casar é fácil. Mas, e passar pelos embates, né? Pelos desafios. Mais uma, tive que ajudar o casamento. Eu falo isso, mas não é semeando uma notícia. Eu falo isso dentro da palavra, servindo como alerta. De 2 anos, um casado no nosso meio, casamento desfeito. Agora recente. A moça veio de longe, o rapaz é da região. Então, tudo isso é por falta de amor. E Jesus disse que o amor se esfriaria. E se não há amor, não há unidade. Então, vocês perceberam que nós estamos arrogantes, orgulhosos? Cada um com o bicão para lá. É igual tucano, só tem bico. Só tem bico. O bico é mais grande que o cu. Me vem cada coisa que, olha. Eu tenho um azar no fundo. E agora ficou bom para olhar para o fundo lá, ficou alto, mas desce um bando de tucano. Eu falo, só tem bico. Só tem língua. Oh, Jesus! Mas nele estava o amor. Você quer que esse amor esteja em você?
Ah, gente, não tem coisa melhor. E o amor é a pedra de coroa. O amor é o Espírito Santo, é Deus em você. Você só pode amar se Deus estiver em você, Cristo em vós. Nele havia de estar o Pai. Nele havia de estar o Filho. Nele havia de estar um Salvador. Tudo atributos que estavam nele, no pensamento de Deus. Nele havia de estar um curador. E todos esses grandes atributos que nós já vemos expressos, eles estavam em Deus. Aleluia! Eles estavam em Deus. E nós já vimos eles sendo expressos. Por exemplo, Senhor Jesus Cristo era o atributo Salvador, aleluia, o grande atributo de Deus estava nele, e ele teria que ser manifesto em carne para que pudesse ser visto, aleluia. E uma vez que ele fosse visto, Deus seria visto. Amém. Nem todos puderam ver Deus há 2000 anos, e hoje é a mesma coisa. E hoje é a mesma coisa. Deste modo, minha opinião, a primeira coisa que ele fez foram os anjos. Então eles o adoraram. Isso o fez Deus. Ele criou os anjos primeiro. E ele criou várias classes. Você sabia que tem várias classes de anjo? Tem anjo, arcanjo, querubim, serafim, Elohim. É uma classe de anjos. Então eles o adoraram. E isso fez Deus. Eles começaram a adorá-lo, e isso fez Deus. E ele começou dali. Assim como em mensagens anteriores eu tenho tentado explicar isto, porque sem ensinamento também não vem entendimento. Não é? Já pensou se o pastor chegasse aqui, vamos rodar só a fita, e pegasse os dízimos, né? Precisa de pastor? Quem ouviu esses dias no rádio, não sei se foi na escola, domingo passado, eu lendo a mensagem, você tem as mensagens, e o profeta diz que Deus tem o seu quíntuplo de Efésios. Não tem o quíntuplo? Ele não precisa dos seus pastores, seus evangelistas, seus mestres, seus doutores, seus apóstolos, seus profetas, para o aperfeiçoamento. Para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, que é a sua igreja. Efésios 4. E assim como em mensagens anteriores eu tenho tentado explicar isto, analisar isto. E agora, então, quando os anjos começaram a adorá-lo, isso foi antes mesmo que houvesse uma molécula na terra. Nós não lemos, quem guardou aí, ou esquecemos já da leitura, todas as coisas foram criadas por ele, visíveis e invisíveis. Ó que profundidade nós estamos navegando agora. Por isso que nós estamos assentados em lugares celestiais. E antes que houvesse uma molécula, um átomo,
algo da criação física. Não havia nada, era tudo trevas, não havia sol, nem lua, nem estrela, nem nada. E ele então era Deus, com seus anjos, nesse mundo espiritual. Assim como ele perguntou a Jó, vamos ver se isso mexe conosco. Quando Jó, você sabe que a hora que nós estamos vivendo, e nos preparemos, como já ouvimos, quando isso estiver acontecendo conosco. Eu tenho falado, meu Deus, isso pode vir sobre mim, sobre qualquer um de nós. No corpo físico nós estamos sujeitos. Não é verdade? É verdade. Enquanto nós estamos vendo nos outros. Mas pense bem, isso pode vir sobre você também. E Jó, nosso irmão, estava nessa condição, no monte de cinza, um corpo todo cheio de chagas, raspando suas feridas com cinzas, sobre um monte de cinza, raspando. E ele lamentando. E nós sempre temos dito, Jesus mesmo diz lá em São Mateus 24, muitos escandalizarão no meu nome. Eu fico pensando, se nossa fé estiver baseada na cura divina somente, nós escandalizaremos com Deus. O próprio diabo fez com que o irmão Brana concordasse com ele, na parte humana. Aí, tua mulher está lá no necrotério, sua filha está morrendo. Cadê esse Deus? Cadê esse Deus? Ele já não fez tanta coisa através de você para os outros, mas cadê esse Deus? Ele esqueceu de você. Ele começou a concordar com o diabo. Então é nessas horas que é perigoso nós concordarmos com o diabo, escandalizar-se. Oh Deus, tenha misericórdia de nós. Vamos dizer, oh Deus, tenha misericórdia de nós. Que a hora de aperto virá. E como nós já ouvimos, os apóstolos, eles tinham prazer de sofrer pelo nome de Jesus. Prazer. E é isso que tem que vir sobre nós. Esse amor, se ele for um amor leal, genuíno, verdadeiro, como casamento, quando o marido está doente ou quando a mulher está doente, à beira da morte, isso não separa os dois. Assim como o amor da noiva de Cristo com ele, se nós estivermos nesse amor um para com o outro, a noiva para com Cristo, pode vir os apertos. E Jó estava nessa condição. O profeta diz aqui, onde estava tu quando eu fundava o mundo? Ele perguntou para Jó, que Jó estava murmurando lá, não presto, maldito o dia que eu nasci. Olha, gente, se nós, no mundo que a opressão que nós estamos vivendo, tem hora que nós temos pensado assim, por que eu vim nesse mundo? Por quê? Eu cito muito o nome dele porque é o homem que nós mais ouvimos, né? Que eu já ouvi como pregador, é o pastor Joaquim.
Quantas vezes ele já falou, por que o meu pai não morreu 3 meses antes? Quantas vezes? Por que eu vim ao mundo? E à medida que o tempo vai passando, as provas vão aumentando, os dias vão se tornando difíceis. Nós também estamos na condição de Jó. E ele perguntou a Jó, onde estava tu quando eu fundava o mundo? Será que Jó não estava lá com ele? Você estava com ele? Aleluia! E foi isso que o irmão Brana, quando o diabo estava ali desafiando, o homem de fora concordou, mas o homem de dentro disse, Satanás, Deus deu, Deus tomou. Foi Deus que deu. Você é fruto de Deus. Foi Deus que te colocou aqui, irmã, irmão, para você sofrer no casamento ou na vida, porque não é só o casamento que faz sofrer, não, é a vida, é o caminho que é estreito mesmo. Não, olha, ninguém dificulta a nós, se nós tivermos fé, não é verdade? Não tem marido ruim, não tem mulher ruim, não tem patrão ruim, não tem ninguém ruim. O pior inimigo é você mesmo. E se você tem fé, você vence tudo. E ele perguntou a Jó, onde estava tu quando eu fundava o mundo? Veja, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e os filhos de Deus rejubilavam. Vê, agora onde estavas? Aí Jó acordou, falou, puxa vida, eu estou maldizendo meu nascimento, porque eu estou aqui nesse monte de cinza, raspando essas chagas que está provando minha fé, e eu estou amaldiçoando. E logo Deus está falando com ele, onde estava tu? Mas deve ter sido muito bom quando Jó acordou, né? Daquele sono. E ele viu que ele estava com ele lá antes da fundação do mundo. Aleluia! Que fé que Jó tomou naquela hora. Aí Jó olhou para frente e viu a ressurreição do seu corpo. Ele disse, eu sei que meu Redentor vive e eu verei em meu próprio corpo. Aleluia! Em meu próprio corpo eu verei. E nós não vemos que estamos sendo simplesmente testados. Você já estava lá. Onde estava tu quando eu fundava o mundo? Veja, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, os filhos de Deus rejubilavam. Vê, agora onde estavas? Vem, isto foi muito remoto antes da terra. Aleluia! Então nós estávamos lá com Jó também. Aleluia! Eu estava lá. Não tem um hino que fala assim? E agora, Deus tinha um propósito e um mistério escondido. Hoje não tem mais, mas antigamente as mulheres falavam, eu quero ter 10 filhos, e tinha mesmo. Os homens falavam, eu quero ter 20 filhos, e tinha mesmo. 15. Falavam isso. Quem lembra disso? Eu vou casar e vou ter tantos filhos. Porque eu vi uma pessoa falando que um filho naquele tempo era uma mão de obra para o pai, ajudava o pai.
Foi assim que ele falou? Aquele tempo era uma mão de obra. Hoje é uma dor de cabeça. O pai tinha 15 filhos e ficava torcendo, não menosprezando as mulheres, porque se não tivesse mulher também, a geração ia acabar. Ah, mas que eu tenho mais homem para ajudar ele. Trabalhar. Mas Deus sabia que nós estávamos nele e que cada um seria manifesto. Aleluia. Ele era o desejo dele. Você, grave isso, você era o desejo de Deus. Ei, glória! Deus tinha um propósito e um mistério escondido, e é sobre isso que eu desejo falar com a igreja nesta noite. O mistério escondido de Deus que ele tinha em sua mente antes mesmo que o mundo começasse, e como que isso tem se desenrolado bem até esta hora presente que estamos vivendo. Estão vendo? Aí então vocês entenderão, claramente então. Vejam vocês, sobre, eu creio, o que está sendo feito. Você crê no que está sendo feito? O profeta diz, eu creio no que está sendo feito. Me abençoe, irmão Raul, chegou agora. O grande mistério de Deus, de como é um segredo. Agora o mundo não sabe disso. Você vai falar que outro não estava no lombo. O que estava no lombo do irmão Wesley era Lucas, Felipe e Gabriel. Os outros não sabem nem disso, mas você sabe. Os outros nem precisam saber, mas você sabe. Aleluia. Se um filho bem olhasse para o pai e falar, pai, eu estava dentro de você, e agora eu estou aqui. Eu sou a sua imagem. Eu sou carne da sua carne. Eu sou osso dos seus ossos, sangue do seu sangue. Isso não é maravilhoso? Isso não é profundo? É profundo. Só filho de Deus pode ver isso. Só filho. Porque quem não é filho não vê isso. E nem pode ver isso. Porque não tem a gene de Deus. E o profeta diz, aí então vocês entenderão claramente. Então veja você sobre, eu creio, o que está sendo feito. O grande mistério de Deus, de como é um segredo. E ele o manteve em segredo, ninguém sabia nada sobre ele, até os anjos não entenderam. Veja, ele não revelou. E essa é a razão porque sobre nosso sétimo mistério. É a razão que sobre nosso sétimo mistério, quando o sétimo selo foi aberto, houve silêncio. Jesus, quando ele estava sobre a terra, eles quiseram saber quando ele viria. E ele disse, não é, mesmo o próprio filho não sabe quando vai acontecer. Veja, Deus tem isto tudo consigo mesmo, é um segredo. E essa é a razão porque houve silêncio no céu por um espaço de meia hora, e 7 trovões
fizeram soar suas vozes. E João foi até mesmo proibido de escrever isto. Veja, a vinda do Senhor. Essa é uma coisa que ele não tem revelado ainda, de como ele virá. E quando ele virá, é uma boa coisa que ele não revele. Não. Aleluia. Só tem uma que está esperando, preparando para a volta dele. É a sua noiva. Por isso, eu, com sinceridade, eu digo, cuide quem está de pé para não cair. Porque só estará esperando a vinda de Cristo, a sua noiva. Por isso que cada vez nós vamos relaxando nós vamos ver coisa no nosso meio, que nós vamos ficar assim pasmados. Isso é Bíblia. Muitos escandalizarão no vosso meio. Muitos escandalizarão em meu nome. Muitos trair-se-ão uns aos outros. Trair-se-ão uns aos outros. Que coisa! Enquanto deveríamos estar morrendo em amores. E o profeta diz: e ele o tem mostrado, revelado em cada tipo que está na Bíblia. Portanto, a Bíblia inteira é a revelação do mistério de Deus em Cristo. A Bíblia inteira é uma expressão de uma meta que Deus tinha, um propósito que Ele desejou realizar na Bíblia inteira. E todos os atos dos crentes na Bíblia têm sido em tipo, expressando qual é a grande meta de Deus. E agora, neste último dia, Ele a tem revelado e a mostra. Aleluia. Ele revelou para quem? Foi para o mundo? Não, para a sua noiva. E com a ajuda de Deus, bem, vocês haverão bem aqui nesta noite o que o Senhor tem tido em sua mente desde o princípio e o tem expresso. Expresso. Você é a expressão de Deus, aleluia. Expressou. Quando ele disse, haja luz, houve luz. Quando ele disse que haveria filhos, e esses filhos vieram à existência. Você é a expressão dele, aleluia. Portanto, vocês podem ver o grande significado do que tem sido conhecer isto, e então tentar trazê-lo para as pessoas, vem? Então eu não tenho entrado em detalhes para tentar explicar isto tal como Deus o tem revelado a mim. Agora, se vocês desejam anotar isso, eu tenho tantos lugares dos quais eu desejo ler, agora no livro de São Lucas 24, capítulo de São Lucas, nós encontramos que são dois dos apóstolos a caminho de Emaús, e Jesus saiu por um momento depois da sua ressurreição, e eles estavam a caminho de Emaús, indo pelo caminho, pensando e conversando e chorando. Se nós não estamos assim. Eu não vou, eu estou vendo as fitas lá, eu vou pregar menos, eu vou parar logo. Não fica muito longa, cansa.
Mas tudo é um quadro. E Jesus saiu por um momento depois da sua ressurreição. E eles estavam a caminho de Emaús, indo pelo caminho, pensando e conversando e chorando. Nós ressuscitamos com ele. Nós não lemos aqui o culto passado. Quem lembra a Escritura? Efésios 2, que nós já ressuscitamos com ele. E eles lá choramingando, porque tinham crucificado o seu mestre e o viram sofrer pelo que eles pensavam que não tinham absolutamente nenhum valor. Acabou com o nosso mestre, com o nosso Salvador, tanto que nós depositamos nossa confiança nele. Eles estavam a um passo de se escandalizarem. E nós vamos passar por isso, por esse fio bem estreito, por esse caminho de muitos pensarem, da ensinamento falso, como diz por aí. Porque é falso mesmo para eles. Mas para quem não é falso. Aleluia. E eles pensavam que não tinham absolutamente nenhum valor. Eles haviam tomado o seu Senhor e o crucificaram. E eles estavam indo por ali chorando. Nós não estamos mais ou menos assim? Fazendo um quadro? Nós estamos mais ou menos assim. Acabou tudo, eu tinha muita fé na mensagem, nós era tão unidos, acabou, o próprio mestre nosso mataram, acabou tudo, pelo amor de Deus, ficamos todos jogados, um para lá, outro para cá. O profeta acidentou, até o acidente do irmão Brana, para os que não são, é escândalo. Muitos foram embora, escandalizaram com a morte do irmão Brana. Mas se você pegar Jesus, foi morto por uma morte capital, nu, pregado, açoitado, colocado coroa, zombado, esbofeteado, furado. Se você pegar os apóstolos decapitados, Pedro pregado de cabeça para baixo, mas para eles era prazer morrer, sofrer pelo nome de Jesus. Ei! E eles estavam indo por ali chorando. E ele saiu da beira da estrada. Você crê que ele está aqui conosco? Ele saiu da beira da estrada e começou a falar com eles sobre Cristo. E ele disse: ó nécios, nécios, o que é nécio? Virgem nécias. Ó nécios, ó loucos, ó virgem loucas, que não tem luz para saber aonde você está e no que você tem crido. Nécios. Tardos para entender, porque não tem a mente de Cristo. Porque quem tem a mente de Cristo, a noiva, a esposa, tem a mente de Cristo. Aleluia! E só ela conhece ele, só ele conhece ela. Hey. Tardos para entender, nécios e tardos para entender. Não sabeis que todos os profetas e os salmos, veja o que ele estava fazendo, identificando-se para eles, ou para esses apóstolos, que todos os profetas, todos os salmos, e tudo era ele expresso. Estão vendo? E agora, quer dizer, quando escreveu o salmo lá, que o meu servo não verá corrupção, sua alma
não ficará no inferno. E quando estava escrevendo tudo era sobre ele. A Escritura já falava que ele seria crucificado. E agora a razão, porque eu nem me empenhei em pregar nesta noite, foi porque eu pensei que ao ensinar nós entenderíamos isto melhor do que simplesmente tomar um texto e passá-lo por alto. Nós somente o ensinaríamos. Agora, ele estava dizendo que todos os salmos, todos os profetas falaram dele bem ali. Portanto, isso mostra que todo o Velho Testamento, que é toda a Bíblia, e todo o Novo Testamento, você faz parte do Velho ou do Novo Testamento? Você é o Novo Testamento? Você é o Novo Testamento. Presta atenção nisso. Veja bem. Olha o que o profeta diz. Isso mostra que todo o Velho Testamento, todo o Novo Testamento, todos os salmos, o cantar, os cânticos que foram cantados a seu respeito. Tome o Salmo 22 e cantem-no e comparem-no com a manhã da crucificação. Veja, Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22. Todos os meus ossos, eles me olham fixamente, eles transpassaram-me os pés e as mãos. Se aqueles discípulos que estavam desapontados, escandalizados, chorando, estivessem vendo o cumprimento da palavra, eles estavam pulando e dizendo glória a Deus, aleluia. No entanto, eles estavam lá chorando, tristes, aborrecidos. É a condição que nós estamos. Quando nós deveríamos estar pulando como bezerros no cevadouro, Malaquias 4, nós estamos como famintos. E nos últimos dias haveria fome e sede, não de pão e água, mas de ouvir a palavra de Deus. Não é em todo lugar que se ouve a palavra de Deus. Porque a palavra, ela é revelada. Aleluia. Vocês estão entendendo isso? Ela é revelada. Os cegos não podem ver. Finalizando. Eles me olham fixamente. Eles transpassaram meus pés e as mãos. Contudo, todas essas coisas ali, eles cantando esse salmo ali embaixo no templo. Eles cantando o salmo no templo e não sabendo que aquilo era a respeito dele. E crucificando a mesma pessoa. Veja, aqueles grandes líderes religiosos, aqueles grandes homens, aqueles grandes mestres, e contudo tão cegos. É a mesma coisa hoje, gente. Ele não é o mesmo ontem, hoje. O irmão Brana pregou uma mensagem, eu crucifixo, eu acuso essa geração por crucificarem a Cristo novamente. E aqueles grandes homens, aqueles grandes mestres, e contudo tão cegos, que estavam lendo os profetas, lendo as mensagens, lendo a Bíblia, estavam cantando os cânticos e cometendo o crime
que eles diziam que eles fariam. E cometendo crime, crucificando Cristo. E cantando, sem saber que o estavam crucificando, aquele do qual eles estavam cantando a ele. A mesma coisa está ocorrendo nesta noite, diz o profeta. A mesma coisa. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Deus nos dará graça e nós vamos prosseguir. E Ele nos dará graça para nós ir lendo dessa maneira aqui, que traz entendimento e luz para nós. Deus abençoe, Ele te cura. Se nós cremos, leve isso. Você está no monte de cinza, lamentando, condenando o seu dia do seu nascimento. E Ele advertiu Jó: onde estava tu? Quando eu fundava o mundo, você estava lá. No seu sofrimento, nas suas perseguições, lembre que você estava lá com Ele. Amém? Como Jó estava. Não esteja como os discípulos no caminho de Emaús, desapontado, desiludido, desencorajado. Necios, tardos de entendimento. Mas nós temos a luz, amém? Não somos virgens nécias, mas prudente. Em nome de Jesus Cristo. Deus te ajudou. Ele dará graça para nós passar por esse caminho estreito, por esse fio. Quem já atravessou em Pinguela aqui? Eu, quando era criança, acho que foi domingo que eu falei, irmão Carlos, nós dois era pequeno, e nós dois ia à escola. Nós tínhamos que atravessar um pequeno riacho em cima de uma pinguela. Eu morria de medo, mas tinha que atravessar. Nós estamos num caminho muito estreito, mas vamos atravessar, amém? Ele te sustentará, amém? E você sabia que aquelas pessoas que passam, o equilibrista, em corda, de uma montanha para outra, em cima de uma corda, ele vai andando. Quem já viu isso? Já viram? Ele anda em cima de uma corda, atravessa de uma montanha para outra. Se ele cair, ele despedaça. Não tem um hino que diz que nós estamos num lugar muito alto? Mas nós temos um salva-vida, amém? Que não deixa nós desequilibrar. Por isso que o irmão Brana tinha equilíbrio. A noiva terá equilíbrio para ver a hora que ela está vivendo. Deus abençoe cada um, em nome de Jesus. Faz uma oração, irmão Bruno. Aonde o irmão está aí mesmo? Ora, vamos ficar de pé. Sim. Palavras, Senhor, que são conforto para nós. Amém. Palavras, Senhor, que nos dá mais ânimo. Amém. Nós estamos no caminho certo. Amém. Obrigado. Sim, meu Deus. Até aqui o Senhor tem nos guardado. Aleluia. Até aqui, Senhor, o Senhor tem nos moldado. Aleluia. Obrigado por tudo. Aleluia. Pelas ligações, Oh, Deus. Sim, Jesus. Sim, meu Deus. perdoa, Senhor, as nossas transgressões. Oh, Deus. Ó, Senhor, que nós possamos ser um vaso de honra. Amém, Jesus. Vaso de alabaster. Oh, Jesus. Ó, Senhor Jesus. Oh, Deus. Oh, Deus. Quebra nós e faça de novo. Aleluia. Ajuda nós, cada um, Senhor. Sim, meu Deus. Cada um de nós. Cada irmão. Cada um, Senhor. Seu corpo. Oh, Jesus, ajuda nós. Aleluia. Sim, Deus. Ontem, hoje, eternamente. Aleluia. E nada nos faltará. Aleluia. Glória a Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, 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 amém. Deus continue nos ajudando.